Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre ação, sobre entrar em ação. Esse, esse vídeo ele é baseado no capítulo 2 desse livro aqui, o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Uma leitura fantástica, vale a pena ler. Lembrando que os meus vídeos aqui não têm o objetivo de resumir o livro, de substituir a leitura, nada disso. Eu apenas trago alguns aprendizados de algumas partes do livro, alguns capítulos, e eu compartilho alguns desses aprendizados que eu tive com o objetivo de estimular a leitura, tá? Nunca substituir. E vamos para o conteúdo, né? Esse capítulo 2 para mim, ele e o capítulo 3 para mim, esses dois capítulos são os melhores desse livro, no sentido de foram esses dois capítulos que me trouxeram mais reflexão, mais mudança, mais movimento, sabe? Então, para mim, foram dois capítulos excelentes. E o próximo vídeo vai ser sobre o capítulo 3, né? Que fala sobre autorresponsabilidade. Aguarde. Mas, ó, aqui as minhas anotações aqui, né? O que é preciso fazer para a gente alcançar os resultados que a gente deseja? A gente está falando de ação. Então, o que eu preciso fazer para alcançar os resultados que eu desejo? Eu costumo dizer, principalmente nos acompanhamentos terapêuticos que eu faço, eu costumo dizer que existem três motivos para a gente não chegar onde a gente quer chegar. O primeiro é porque, na verdade, três motivos para a gente não alcançar objetivos. O primeiro é por falta de objetivo, né? Falta de clareza. Você não sabe qual é o seu objetivo de vida. Você não sabe para onde você quer ir. Você não sabe os seus sonhos, metas, você não tem, você está completamente perdido. Você não tem clareza de um objetivo, de um resultado a se alcançar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, talvez você tenha clareza, mas está faltando direção, está faltando direcionamento. Talvez você sabe para onde você quer ir, mas você não sabe o caminho que você deve seguir para chegar lá. E o terceiro motivo é quando você tem a clareza, você tem a direção, ou seja, você sabe o que quer, você sabe onde quer chegar, você sabe o caminho que precisa percorrer, mas você não tem a constância necessária, a constância emocional necessária para continuar o processo e chegar onde você gostaria de chegar. Então, existe pelo menos esses três motivos: clareza, né, a falta de clareza, falta de direcionamento e a falta de constância emocional. E um dos pontos importantes aqui que o livro traz, um deles, né, o primeiro ponto aqui que eu coloco ele precisa, aqui diz que a gente precisa adotar uma nova postura diante da nossa vida. Então, se você reconhece hoje que está faltando mais ação na sua vida, que está faltando resultados, que tem coisas que você quer alcançar, mas que você não está conseguindo, sensação de que a vida está estagnada, você precisa mudar a sua postura diante da sua vida. É isso que o livro está dizendo. É uma mudança de postura mesmo, no sentido de sair da zona de conforto. Eu tenho me desafiado todos os dias para dar continuidade a esse projeto aqui no YouTube, esse canal. É algo, né, que eu planejei já há muitos anos, tem pelo menos uns 4 ou 5 anos que eu penso em ter um canal no YouTube. Fiquei planejando, criei vários roteiros de vídeos, várias ideias, mas eu não entrei em ação. Eu sou essa pessoa. Por isso que eu me identifiquei tanto com o livro, né? Porque eu sou essa pessoa que tinha dificuldade para sair da zona de conforto. E aí, com é, a ajuda da terapia cognitivo-comportamental, né, depois que eu me especializei, comecei a fazer autoterapia, comecei a entender alguns processos, algumas ferramentas e comecei a aplicar isso na minha vida, junto com alguns exercícios desse livro. Esse livro ele tem vários exercícios assim que são excelentes para fazer a gente se movimentar. Então, com isso, eu pude deixar de ser essa pessoa que ficava só sonhando,
né? E passei a ser uma pessoa que busca realizar. E aí, hoje, por exemplo, tá chovendo, né? Eu estou gravando aqui em Florianópolis, estou aqui na beira-mar do continente. Aqui, exatamente de frente para mim, aqui eu consigo ver a Ponte Cílio Luz, que é o ponto turístico, né, mais conhecido aqui, né, a referência aqui de Florianópolis, onde eu moro. E tá um dia chuvoso, eu saí de casa, tava tudo escuro ainda, né, para vir aqui, para gravar, para caminhar um pouco, mas tá chovendo. Eu podia estar em casa, na cama, debaixo da minha coberta, descansando. E eu acordei, era 4h50 da manhã. Na verdade, o meu filho me acordou, né? 4h50 da manhã. E aí coloquei ele no braço, fiz ele voltar a dormir, coloquei ele de volta ali na caminha dele. E eu pensei, eu vou voltar a dormir e por volta das 6 horas eu levanto para sair para gravar. Mas aí eu pensei, né? Se eu voltasse para cama, talvez eu não ia conseguir levantar depois das 6 para sair. Então eu preferi, já naquele horário, 5 horas da manhã, faltando na verdade 10 minutos para 5, eu decidi que eu não ia voltar para cama. Eu fui tomar o meu banho, fiz meu devocional, tomei meu café da manhã, me preparei e saí para vir aqui gravar. Então isso é sair da zona de conforto. Pode parecer algo simples para você, mas para mim essa é uma das coisas que me desafia. Então, o que está fazendo você se manter na zona de conforto? Talvez você está passando muito tempo nas redes sociais, né? E talvez você precise abandonar um pouco as redes sociais, talvez diminuir o tempo de uso para você conseguir sair da zona de conforto. O tempo que você está dedicando ali nas redes sociais talvez é um tempo que você pode focar nos seus projetos, nos seus objetivos. Se você tirar 30 minutos das redes sociais, dedicar esses 30 minutos para aprender inglês, para aprender tocar um instrumento, para ler um livro, para fazer uma atividade física, com certeza esses 30 minutos, a médio e longo prazo, vai fazer muita diferença. Só que às vezes o que nos prejudica é pensar a curto prazo. É eu querer fazer algo agora e já ter o resultado agora. Então, para a gente sair da zona de conforto, a gente precisa pensar nisso, que o resultado esperado, ele vem a médio e longo prazo. O resultado imediato, ele não é consistente, né? É por isso que muita gente fica preso nas redes sociais, porque gera dopamina naquele momento, então você fica preso ali, porque o resultado, que no caso é a dopamina, ela vem naquela hora, né? Então, isso é perigoso, é prejudicial, faz a gente querer se manter na zona de conforto, né? E outro ponto aqui, abandonar as historinhas. Isso aqui para mim foi sensacional. Abandonar as historinhas. O que que é isso? Quando a gente quer justificar o fato da gente não querer sair da zona de conforto, da gente não estar disposto a pagar o preço, a gente cria historinhas. A gente inventa algumas historinhas. Algumas a gente inventa, outras até podem ser verdadeiras, mas a gente usa isso como uma justificativa, como se fosse para cobrir, para disfarçar a nossa falta de disciplina, a nossa falta de determinação, de comprometimento, falta de constância, a falta de direcionamento. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ir para a academia todos os dias, ela, racionalmente falando, é muito fácil a gente ir para a academia todos os dias. Racionalmente falando. Pensando nos resultados, né? Ir à academia todos os dias traz diversos benefícios. Você vai melhorar a sua saúde, você vai, para aqueles que têm interesse nisso, né? Você vai transformar o seu corpo. Então, quando você pensa de forma racional, isso é muito simples de se fazer, é muito fácil de se fazer. Mas na prática, para a maioria das pessoas é difícil, para uma grande parte das pessoas é difícil. Talvez não a maioria, mas para muita gente é difícil. E por que é difícil para essas pessoas? Boa parte dessas pessoas não consegue pensar de forma racional, pensa de forma emocional. Como assim? Um exemplo bem simples, mas que vai ficar fácil de entender. Você está indo para a academia,
já há algumas semanas, mas você não percebe mudança no seu corpo, você começa a se comparar com outras pessoas que estão ali e que estão levantando um peso muito maior do que o seu, aí você começa a olhar o corpo da outra pessoa que parece ser mais bonito do que o seu, e aí você começa a inventar algumas historinhas de que a academia não é para você, de que você não gosta de academia. A historinha que eu criei, que eu não gosto de academia. Durante muito tempo, eu repeti isso. Eu não gosto de academia, eu não gosto de academia, eu não gosto de academia. Mas com a leitura desse livro, eu percebi que não é que eu não gosto de academia. Isso foi uma historinha que eu criei para justificar o fato de eu não estar determinado, disciplinado o suficiente para ir à academia todos os dias. Então eu percebi essa historinha que eu estava contando para mim. Então, são justificativas, são historinhas. E por que as historinhas são perigosas? Porque ela tira de nós o foco da responsabilidade. Ou seja, eu não gosto de academia. Então, tá tudo bem eu não ir para academia, porque eu não gosto de academia. Isso tira de mim a minha responsabilidade de ter que disciplinadamente estar lá todos os dias. Um outro exemplo, uma pessoa que está com problemas de saúde por estar acima do peso. Eu já vi isso, né? Já ouvi pessoas assim nessa situação de estar acima do peso e fazendo piadinhas em relação ao seu corpo, ao seu peso, rindo, né? Trazendo isso de uma forma aparentemente descontraída. Mas isso também, muitas vezes essa piadinha é um tipo de historinha que a pessoa está contando para ela, por ela não estar determinada, disposta, disciplinada a pagar o preço para perder o peso que ela precisa perder, para ter uma saúde melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, às vezes, a gente busca justificativas, e essas justificativas vêm no formato de historinhas. Como eu falei, né? E eu não tenho vergonha de falar, porque eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho a minha busca por melhoria. Inclusive, falei isso no outro vídeo e vou repetir aqui. O objetivo de trazer esse conteúdo aqui no canal não é para me colocar como alguém superior a você. Muito pelo contrário, mas é mostrar para você que se você está passando por uma situação semelhante à minha, que você pode crescer, que você pode melhorar, porque é o que eu tenho feito. Eu tenho buscado diariamente uma melhoria para a minha vida, uma melhoria de forma saudável, sem uma cobrança excessiva, mas também sem ser negligente comigo mesmo e com os objetivos que eu tenho para minha vida. Então, assumir a responsabilidade pelas nossas ações. É isso que eu tenho buscado, né, para minha vida, a responsabilidade pelas minhas ações. Quero aproveitar e lembrar você que aqui na descrição você vai encontrar o link desse livro para você adquirir diretamente na Amazon, caso você queira. E adquirindo esse livro aqui, através do link que está aqui na descrição, você vai estar apoiando o crescimento do nosso canal. Além disso, na descrição eu vou deixar também o link da nossa comunidade, a comunidade Ponto Zero. É um lugar de recomeço, é um ponto de partida para você que quer uma mudança na sua vida, para você que se sente estagnado, para você que sente que não está conseguindo andar na direção dos seus objetivos. E a comunidade é um espaço gratuito para pessoas assim como você, né, que estão passando por esse momento. Além do link da comunidade, vou deixar também um link para você conversar diretamente comigo, caso você queira tirar dúvidas ou, de repente, a gente agendar uma reunião de alinhamento, 30, 40 minutos para a gente conversar, para eu entender um pouco a sua situação atual e eu te apresentar uma proposta de acompanhamento para eu poder acompanhar você de forma individual, de forma personalizada e ajudar você no crescimento pessoal que você busca para a sua vida. Tá? Então, estou deixando esses 3 links aqui na descrição. E continuando aqui, eu falei que a, as historinhas são perigosas, né, para a nossa vida, porque elas tiram da gente a autorresponsabilidade, né? E o nosso cérebro, ele acaba interpretando tudo que a gente repete para a gente mesmo, seja falando, seja pensando, o nosso cérebro, ele não consegue separar o que é verdade e o que é mentira. Então, ele entende aquilo como uma verdade. Então, o fato de eu estar repetindo sempre para mim e falando para outras pessoas que eu não gosto de academia, que eu não gosto de academia, não gosto de academia, isso faz o meu cérebro acreditar
e me fez ter uma aversão a ir à academia, né? Então hoje, entendendo isso, eu parei de usar essa expressão, parei de falar dessa forma e tenho olhado para essa situação hoje de forma diferente, né? Principalmente depois que eu recebi o diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré e que eu entendi que eu preciso urgentemente de um fortalecimento muscular. Então eu comecei a repetir para mim que musculação é o meu é o meu tratamento para a vida inteira. Ir à academia, praticar musculação é o meu tratamento para a vida inteira. Tenho repetido isso diariamente para mim e para outras pessoas. Ainda não posso ir à academia, não estou liberado ainda pela fisioterapeuta, mas em breve estarei liberado e vou começar a ir para a academia e com essa ideia em mente, de que ali é um espaço onde eu vou estar tratando o meu corpo para o resto da vida, né? Para que eu possa viver longos anos com qualidade de vida, desfrutar da companhia do meu filho, da minha esposa, da minha filha também, futuramente, quem sabe, aí, netos, né? E crescer ao lado e poder viver ao lado das pessoas que eu amo, que eu quero ter por perto. Então, eu tenho trabalhado isso na minha mente, que ir à academia é a possibilidade para eu viver mais, viver com mais qualidade e aproveitar mais ao lado das pessoas que eu amo. Então, reflita qual é ou quais são as historinhas que você tem contado para você, né, para disfarçar a falta de disciplina, de comprometimento com os seus resultados. E um último ponto que eu trago aqui é que ele ensina que a gente tem que criar novas histórias, né? Criar novas histórias, como eu falei. Eu estou repetindo a nova história para mim, né? Eu abandonei aquela historinha de que eu não gosto de academia e estou recriando uma nova história, dizendo para mim que eu preciso, que é importante, que é saudável, que me faz bem, que vai me fazer viver muito tempo. Então isso é uma reconstrução cognitiva. O que é a reconstrução cognitiva? Reconstrução de pensamento. É olhar para algo com um pensamento diferente, né? A forma como a gente interpreta as coisas que a gente está vivendo, as situações que acontecem com a gente. Isso é reconstrução cognitiva. E o livro diz que o que separa a gente dos nossos objetivos são as nossas ações. E olha que interessante, esses dias eu estava assistindo um podcast muito interessante. É o podcast Sai da Média, do Jerônimo Temel, que é um cara que eu acompanho já há muitos anos e que para mim eu escolhi ele como meu mentor, né? Onde me espelho muito no conteúdo dele, me inspiro no conteúdo dele. E estava assistindo um episódio do podcast dele, onde ele está entrevistando uma pessoa. Eu não lembro agora o nome da pessoa, mas o que eu foquei, que eu achei interessante, foi ali nos comentários, uma pessoa estava criticando algo que o convidado falou, né? Quando ele disse algumas das coisas que ele falou, né? Que aos 15 anos de idade ele contratou um personal, daí em um outro momento ele fala ali do network que ele tinha, contato com algumas pessoas, e aí tem um outro comentário, a pessoa tá ali criticando a postura do Jerônimo, né, que toda hora interrompe o convidado e que isso atrapalha, que impede ele de ter um aprendizado melhor. E eu fiquei lendo todos esses comentários e observando o seguinte: é muito interessante a gente querer acusar, querer culpar os outros por algo que a gente não está disposto a fazer. Então, um dos comentários lá, né? Porque o Léo, ele dizia assim, com 15 anos ele contratou um personal e ali ele estava definindo bastante o seu corpo, né? Enfim. E aí uma pessoa nos comentários diz assim, mas é muito fácil ficar com o corpo no shape quando se tem condições de aos 15 anos contratar um personal. Cara, não é obrigatório você contratar um personal, não é obrigatório você contratar um nutricionista. Ele tinha condição para isso. Se eu não tenho condição para fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance. E ao invés de fazer o que está ao meu alcance, eu fico criticando aquilo que o outro está fazendo, que está ao alcance dele. Então, olha que loucura isso. As pessoas criticando ali nos comentários
porque o cara estava fazendo aquilo que estava ao alcance dele. Se ele tinha condição de contratar personal, ótimo. Se ele tinha condição de contratar nutricionista, ótimo. Se ele tinha condição de estar em contato com algumas pessoas que são conhecidas no mercado profissional e que abriram portas para que ele pudesse desenvolver um projeto profissional ali, que bom, ótimo. Mas se você não tem, você não precisa cruzar os braços e ficar criticando o que ele fez. Você precisa entrar em ação. Por quê? O que separa você dos seus objetivos é a ação. É só isso. O que me separa dos meus objetivos é entrar em ação. Olha que interessante. Durante muito tempo eu queria criar o canal aqui no YouTube. O que me separava disso? Me separava fazer o que eu estou fazendo hoje. Era isso que me separava. Entrar no carro, colocar o celular num suporte aqui, no retrovisor central, colocar o celular, começar a gravar e começar a falar aquilo que eu quero compartilhar. Era só isso que me separava, né? Entrar em ação, acordar cedo, né? Preparar conteúdo. Eu não gosto de fazer roteiro, eu não trabalho assim com o roteiro pronto, mas eu gosto de anotar tópicos que eu achei interessante na leitura. Então, era isso que faltava. Era só ação. Ação. Sair, agendar o horário, né? Organizar o meu horário, preparar o material, estudar material. Tudo isso é ação. Programar a publicação, fazer uma thumbnail, tudo isso é ação. E era isso que me separava do meu objetivo, de ter um canal. Hoje, esse eu acho que é o 11º, 12º vídeo que eu estou gravando, não lembro bem, e com certeza não está saindo perfeito. Mas a tendência é que ao continuar fazendo, a tendência é que eu consiga melhorar cada vez mais. E hoje eu não tenho nenhum inscrito. Talvez, né? Hoje, eu digo hoje quando eu estou gravando, né? Mas talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já tenha alguns inscritos. Eu não tenho inscrito, não tenho visualização hoje, é o 12º, 11º, 12º vídeo, não tenho visualização, não tenho inscritos, mas eu tô aqui fazendo, porque o que me separa do meu objetivo é entrar em ação. E durante muito tempo eu não fiz isso porque eu tinha medo da reação dos outros, medo do julgamento. As pessoas vão criticar, vão dizer que eu não estou falando bem, que eu não estou falando corretamente, que eu estou enrolando demais no vídeo, ou sei lá o que as pessoas vão pensar, mas o fato é que as pessoas sempre vão falar se você fizer, se você não fizer. Se você não fizer, as pessoas vão criticar porque você não está fazendo. Se você fizer, as pessoas vão criticar porque você está fazendo. Então a gente não tem que se importar com o que os outros pensam sobre a gente só precisa entrar em ação. Se for para ter medo, que seja o medo de não estar agindo na direção certa. Se for para ter medo, que seja o medo de não estar agindo na direção dos seus sonhos. Se for para ter medo, que seja o medo de não estar em busca dos meus objetivos. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você participe aqui nos comentários, falando se você gostou, se não gostou, o que você gostou, o que você não gostou. Pode complementar o conteúdo, porque o conteúdo ele não termina aqui no vídeo, ele continua aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler o seu comentário e ler e responder o seu comentário. Então, vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.